Jovem, antes que você venha falar qualquer coisa, eu não tô culpando o Trump pelo acidente não, tá? Isto posto, vambora. Colisão entre avião e helicóptero em Washington ocorre ao mesmo tempo em que gestão Trump promove desmonte no setor aéreo. E aí é que tá o detalhe. Olha só, vem comigo. Bom, tinha um cara lá que era o Michael, que era diretor da Administração Federal de Aviação, agência que controla a aviação civil. Ele foi demitido no dia 20 de janeiro. Bom, para resumir a história, esse cara que era o negócio lá, o diretor da parada da aviação civil, ele emitiu uma multa contra a SpaceX, que é uma das empresas do Kiko nazista dos foguetes. E assim que o Trump ganhou a eleição, o Musk começou a falar, a exigir abertamente a demissão do cara. E obviamente o cara foi demitido. Bom, e aí um cara com tanto dinheiro vai fazer o que quer, até mesmo nos Estados Unidos, que o pessoal acha que é uma democracia. E não é. Tá aí, ó, meia dúzia de bilionário fazendo o que quer, mandando e desmandando a partir dos seus próprios interesses. Essa é a essência da política no modo de produção capitalista. E se você ainda não entendeu isso, continua achando bilionário um negócio tranquilo, vai tomar no seu... Todos os vídeos agora vão terminar com este bilhetinho aqui, ó. E se você não concorda, é porque você é um deles. Você sabia que Hitler se inspirou em algumas ideias e práticas dos Estados Unidos, como a segregação racial, a hierarquia da Igreja Mórmon e as leis de Jim Crow? As leis de Jim Crow, que vigoraram desde o final do século XIX até a década de 1960, eram um conjunto de normas que impunham a segregação racial e negavam direitos básicos aos afro-americanos. Nas décadas de 1920 e 1930, os Estados Unidos estavam em meio a uma aceitação de eugenia, a ideia de melhorar a qualidade genética humana por meio da reprodução seletiva. A eugenia foi promovida tanto por cientistas como por políticas públicas, levando a práticas como esterilizações forçadas e políticas de imigração restritivas contra pessoas de determinados grupos sociais, especialmente africanos, judeus e asiáticos. O movimento eugênico nos Estados Unidos tinha essa ideia de raças superiores e raças inferiores que foi absorvida pelos nazistas. Embora a Igreja Mórmon não seja amplamente citada como uma fonte direta de inspiração para o nazismo, a ideia de hierarquia racial que estava presente na Igreja Mórmon ajudou a sustentar algumas ideias de raças superiores. Durante boa parte dos séculos 19 e 20, a Igreja Mórmon manteve políticas que excluíam pessoas de ascendência africana de determinados cargos e privilégios, especialmente o sacerdócio. Essa exclusão tomava como base interpretações que eles faziam da Bíblia. Eles alegavam que haviam trechos da Bíblia que diziam que pessoas de ascendência africana estavam com um certo tipo de maldição. Enfim, todas essas ideias foram tomadas pelos nazistas. Eles só expandiram para uma ideologia ainda mais radical de purificação racial. Ou seja, o mesmo conceito de raças superiores e inferiores que foi usado para justificar políticas racistas nos Estados Unidos também foi adaptado pelos nazistas para justificar o Holocausto. Gente, me ajuda aqui. Como é que era o nome daquele movimento político de algumas pessoas que se achavam superiores a outras? E aí, lá na Alemanha, mandou inclusive caçar as pessoas que eles consideravam inferiores em igrejas e escolas, fazendo com que mães deixassem de mandar os seus filhos para a escola, fazendo com que as pessoas parassem de frequentar as igrejas por medo, chegando ao absurdo de até pessoas que pertenciam a esse grupo, das que se achavam superiores, serem presas só porque falavam a língua do grupo de pessoas que eram consideradas inferiores. E também tinha censura, muita censura. Até os cientistas precisavam pedir autorização para o governo para publicar os resultados das suas pesquisas. E aquilo que não agradava o governo era censurado. E por fim, para você me ajudar a lembrar, esse tipo de governo movimentou massas de pessoas, muitas pessoas, e essas pessoas não precisavam ter cometido crime nenhum para serem movidas para outros lugares. Ah, e tinha também o negócio de uma saudação estranhíssima, que tinha origem lá em Roma, mas na verdade representava um negócio absurdo. E aí, conseguiu lembrar? Mentiroso, querem derrubar porque o governo está indo mal. Olha só, gente, o primeiro golpista sincero que eu vi aqui. Esse pelo menos assume quais são as suas intenções. Tá vendo, gente? Eles querem derrubar o Lula porque o Lula está indo mal. Isso se chama golpe, meu amigo. Não existe no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de derrubar um presidente só porque ele está indo mal. Se fosse assim, a gente teria derrubado Bolsonaro no primeiro mês de governo. O que a gente fez? Esperou os 4 anos e derrotamos ele nas urnas. É assim que acontece numa democracia. Não é porque alguém acha que o governo está indo mal que abre a possibilidade de derrubar o presidente da República. Isso que você está fazendo aí é um ato de coragem, de não covardia. Pelo menos você está assumindo que quer um golpe. Parabéns para você, porque a maioria dos bolsonaristas, golpistas,
Não assumem. Ficam dizendo, fazendo malabarismo para dizer que não foi golpe contra a presidenta Dilma, para dizer que não tentaram o golpe dia 8 de janeiro. Não tentaram não. Aquelas pessoas estavam ali porque acharam que iam passear no shopping. Se acamparam de frente aos quartéis porque acharam que os quartéis eram um parque de diversão, um parque aquático, qualquer coisa do tipo. Não tinha ninguém ali querendo que o exército tomasse o poder na base da bala, né? Parabéns para você, golpista corajoso. Passei a te admirar, hein? Trump. Rapaz, Trump anunciou, além dos 25% em México e Canadá, aliás, no Canadá ali ele tirou petróleo e gás, né, que ele importa, só os produtos ali, parece que a indústria automotiva vai ser mais afetada do Canadá. Anunciou 10% de tarifa contra a China. 10% contra a China. Tudo que os Estados Unidos importam da China vai ficar 10% mais caro. Quem vai pagar? Os americanos. Já falei aqui, os americanos, a população americana vai pagar 10% a mais de tudo que eles compram da China. E não é só produtos finais, não é só produto que você importa para você. As empresas que importam produtos da China para depois montar alguma coisa nos Estados Unidos vão pagar mais caro. Cara, a economia americana, se isso não for revertido, né? A economia americana vai sofrer um baque agora que vai ser curioso de observar. Infelizmente, o Donald Trump não colocou tarifa contra o Brasil, porque seria uma maravilha. Brasil, essa indústria que exporta brasileira aí a preço de ouro e depois acaba subindo até um preço para nós aqui. Se eles tomassem uma limitação aqui, ó, vocês não vão exportar tanto, vocês vão começar a exportar menos, o preço aqui no Brasil iria cair. Mas é uma pena, né? Infelizmente, o Donald Trump não taxou o Brasil. Seria muito bom. O preço da carne ia cair, o preço de tudo. O preço de tudo aqui no Brasil ia cair, porque não ia ter como vender lá fora, ia ter uma abundância aqui dentro, a gente iria, quem sabe, né? No futuro ele não taxa a gente também. Rapaz do céu, que parafuso solto é esse Donald Trump. Rapaz, Rodrigo Pacheco deixou os bolsonaristas furiosos. Presta atenção nesse vídeo aí, foi agora. Antes de deixar a mesa do Senado, o Rodrigo Pacheco deu uma entrevista e parece que ele deu uma alfinetada aí, tanto nos bolsonaristas como na direita. Se liga aí, galera. O que mais deve nos orgulhar, sem dúvida alguma, é a defesa que o Senado fez da democracia no Brasil. A defesa da democracia foi uma tônica que fez com que o Senado se unisse no momento de negacionismo, de ataques antidemocráticos, de negação à obviedade de que a democracia deve ser garantida no Brasil. Eu considero que esse é um legado de todos esses senadores de mesa direita. Bom, galera, Rodrigo Pacheco vai deixar hoje a mesa do Senado, como também aí lá na Câmara dos Deputados, né? Arthur Lira também ontem fez uma festa se despedindo aí, né, galera? Porque hoje novos presidentes vão assumir. E aí hoje ele, agora, né, nessa manhã, ele deu uma coletiva aí, falou, né, fez, como é que eu posso dizer, um night, né, assim, do que aconteceu, do que o Senado, né, galera, fez. E aí os bolsonaristas estão entendendo que Rodrigo Pacheco, de cabeça de quem pensa, né? Porque para mim o Rodrigo Pacheco falou a coisa certa, né, galera? Foi o que aconteceu aí durante esses 4 anos aí que ele comandou aí a mesa do Senado. Mas claro, né, galera? Todo mundo tem o direito de pensar o contrário e de interpretar do jeito ou da forma que bem entender. Mas e aí, você? Como entendeu aí essa fala do Pacheco? Deixa aí. Eu sei que vocês estão vindo aqui toda hora pra ver se eu já fiz vídeo pra falar da taxação do Trump lá à União Europeia, né? A ameaça. Esse assunto é importante? É, mas eu queria falar sobre outro assunto que tem a ver com os Estados Unidos e que é muito mais preocupante porque a gente tá falando da principal potência bélica do mundo. A gente sabe que o Trump tá utilizando a arma da taxação como uma forma de pressão sobre países e blocos econômicos, isso é um fato, tá? Hoje, inclusive, entra em vigor a taxação contra o Canadá, contra o México em 25% e contra a China em 10%. Além disso, ele ameaçou taxar todos os países do BRICS em 100%, caso esses países deixassem de usar o dólar nas transações comerciais, e também já fez uma ameaça direta à União Europeia de taxar o bloco da UE. Mas a gente está vendo muito a questão da taxação porque ele faz muito barulho, mas tem acontecido uma situação nos Estados Unidos que eu considero extremamente grave. E aí, por que é grave e a gente tem que ficar de olho? Porque o modo de governança da extrema-direita está sendo colocado em prática nos Estados Unidos. E esse modo de governança vai ser exportado para o mundo todo. Quando o Trump era candidato, eu sempre falei, Trump é um candidato totalitário, ele tem características totalitárias. E de uns tempos para cá, ficou muito claro que a ascensão totalitária, ela utiliza a democracia como um degrau, como aconteceu na Alemanha na década de 20 e 30. E na Itália também. E aí o que está acontecendo? A gente está vendo uma verdadeira caça às bruxas nos Estados Unidos. Todos os promotores que trabalharam no processo de acusação contra o Trump estão sendo desligados. Todos os promotores e todo mundo que trabalhou no processo das pessoas que foram presas pela tentativa de golpe de Estado lá nos Estados Unidos quando invadiram o Capitólio também estão sendo desligados do governo americano. O Elon Musk, que cuida do sistema de gestão americana, gestão de pessoas americanas, tirou acesso de vários e vários servidores, que são servidores de carreira nos Estados Unidos, aos computadores dos Estados Unidos. Não tem acesso mais aos computadores do governo porque simplesmente ele restringiu o acesso.
processo. Além de ele estar deportando estudantes que fizeram movimentos pró-palestinos. Inclusive, hoje foi deportada uma estudante chinesa que já teve o visto de estudante revogado porque ela organizou um movimento pacífico a favor da Palestina. Inclusive, ele deixou bem claro que qualquer um que fizer qualquer movimento pró-Palestina será expulso dos Estados Unidos se for imigrante, e se não for imigrante, vai sofrer um processo. O que chama muita atenção, né? Porque você tem marchas de extrema-direita nos Estados Unidos com total liberdade. Então o que a gente está vendo é um cerceamento dos direitos civis da população americana, no caso daqueles, né, que atuaram nos processos contra o Trump ou contra quem tentou ocupar o Capitólio, e também cerceação dos direitos civis dos imigrantes, mesmo aqueles com visto. E essa forma de retirar direitos civis, de respeitar os direitos individuais, é uma característica muito básica de sistemas totalitários. Então o que a gente está vendo nos Estados Unidos é uma caça às bruxas a quem critica o Trump e a quem critica os aliados do Trump. Então isso mostra que provavelmente a gente vai ver uma escalada cada vez mais violenta nos Estados Unidos na forma como tratar os opositores e também um cerceamento dos direitos civis com quase que uma caça às bruxas estilo dos anos 50 nos Estados Unidos, só que agora, né, muito maior. E qual o impacto efetivo disso? Primeiro que a gente tem que lembrar sempre que o Trump é extrema-direita, ou seja, nesse momento ele é o norte da extrema-direita. A extrema-direita vai seguir tudo que o Trump está fazendo. Se o Trump consegue instaurar um sistema totalitário, retirando os direitos civis dos americanos, qualquer liderança da extrema-direita vai repetir isso nos seus governos locais. E para quem não está muito ligado porque isso está passando batido, tá rolando aqui na América Latina uma aliança pró-Trump, uma aliança de governos de países que estão se aliando ao Trump. A gente está falando de Argentina, El Salvador, Equador e Paraguai. Esses países, eles estão fazendo uma aliança trumpista, eles são liderados por presidentes de extrema-direita, cada um com um tipo de extrema-direita, mas são de extrema-direita, e eles estão se transformando num cordão pró-Trump na nossa região, o que é muito perigoso, sim. Então, quando a gente está olhando para as tarifas, que é uma situação muito séria, sim, porque isso mexe com as economias, a economia do México vai ser duramente abalada, a economia do Canadá também vai ser duramente abalada, outros players vão ganhar muito espaço, como a China, mais espaço que já estão, porque os países vão precisar recorrer a outros parceiros comerciais para poder não entrar no processo de recessão, como o Canadá pode vir a entrar. Mas, por trás disso, existe um processo de coerção e limitação dos direitos civis de uma população inteira, que é a população americana. E aí você pode pensar, mas eu não sou americano, não sou dos Estados Unidos. Sim, amigo, mas é um modelo extrema-direita de governar. E o modelo extrema-direita de governar está sendo colocado como um laboratório nos Estados Unidos de forma efetiva. E se der certo, e provavelmente vai dar, porque a gente está vendo que ele está conseguindo colocar em prática as coisas sem grande resistência populacional, para ser feito isso na Argentina, no Brasil, em qualquer outro país, quando as extremas-direitas entrarem no poder, é fácil. Na verdade, é um pulo. E esses mini laboratórios, eles já começaram antes, né? Os Estados Unidos é o laboratório final, assim, ó, esse é o modelo extrema-direita século XXI que a gente vai ter de governar. Mas, por exemplo, se a gente olhar pro Kelly, em El Salvador, se a gente olhar outras situações, até no Brasil mesmo, quando o Bolsonaro era presidente, a gente tinha movimentos que já demonstravam como seriam esses governos com muito poder, governos com características totalitárias. Mas agora, nos Estados Unidos, a gente está vendo, assim, o grande tubo de ensaio final, assim. E é pra gente ficar de olho, porque esse modelo vai ser exportado mundialmente. E é sempre bom lembrar que as Big Techs, que são as empresas de tecnologia, as empresas das redes sociais, que de uma certa forma pautam a sociedade, porque elas é que decidem o que vai viralizar ou não, estão ao lado do Trump. É simples destituir as diferenças. A esquerda defende aborto, liberação de drogas, impostos, alta pobreza, invasão de propriedade, apoio ao comunismo e apoio à ditadura. Abaixo que ele colocou. Vamos lá. Eu fiz um vídeo explicando sobre o bolsonarismo e o petismo. Que o bolsonarismo, ele vive só do comunismo, socialismo, era unissex, não tem nada tangível, porque não entregou nada para a sociedade. E o petista, ele já fala mais das escolas, das creches, da obra do PAC, do Ciência Sem Fronteira, do ProUni, do Pronatec, né, que tem algo tangível para entregar. E o rapaz escreveu isso aqui. Vamos lá. Se eu fosse leigo político, você me convenceria. Sério. Como convenceu diversas sociedades assim como você. Na verdade, vocês passaram por uma doutrinação muito forte nas redes sociais, em que isso aqui está sendo interpretado de uma forma errada. Vamos lá, fica comigo, gente, olha só. A esquerda defende o aborto? Sim, parte da esquerda defende. Eu sou contra o aborto, tá? Só que o que acontece? O aborto, ninguém levanta a bandeira, vamos matar as crianças no ventre. Não, ninguém tá fazendo isso. No Brasil, gente, só para vocês terem uma noção, milhares, não chega a milhões, são milhares de jovens morrem por ano praticando o aborto. Ah, Rafa, mas é só você mandar elas pararem de abortar. Não é assim que funciona, elas não vão parar. O aborto é uma sequela que vai deixar pro resto da vida a mãe ali, né, que abortou o seu filho, mas não é assim que trabalha. Como que a gente tem que fazer? Essas adolescentes, as jovens que fazem essa prática horrível, elas fazem dentro de casa com agulha de crochê ou tomando aquele remedinho. O que a esquerda clama? A esquerda pede a descriminalização para elas poderem ter acesso a um profissional para fazer essa prática horrível, deixando claro que é horrível, mas é assim que você trata a política pública, não é com a sua opinião, cada um tem a sua mentalidade. Vamos lá, liberação de droga. Então, não são das drogas, não é plural, é uma em específico, que é o cannabis. Assim como a Europa liberou, os Estados Unidos liberou. Por quê? Porque há quantos anos o Brasil luta contra isso? O problema é que você proíbe a venda, você dá um monopólio para um só vender. E esse que você dá um monopólio, ele fica cada vez mais forte. E você sabe quem é que eu tô falando. Então por isso que eles pedem a descriminalização, porque até na própria ciência, o cannabis ele é menos nocivo do que o álcool e o cigarro. É óbvio que eu não quero meu filho fumando cannabis, não quero meu filho bebendo cigarro, fumando cigarro, não quero meu filho bebendo álcool. Claro que eu não quero. Mas
Mais uma vez, quando você é presidente da República, você não fala a sua opinião. Você tem que ver o que é menos pior para a sociedade. O impacto que é menos pior. Vamos lá. Impostos altos. É mentira. Na verdade, o que a esquerda defende é imposto progressivo, né? Mais de quem tem mais, menos de quem tem menos. Quem é que está defendendo a isenção de imposto de renda de 5 mil reais? É a esquerda ou a direita? É a esquerda. Quem é que está defendendo a isenção na cesta básica? É a esquerda ou a direita? É a esquerda. Vamos lá. Pobreza. Mentira. Pobreza, inclusive, ela é combatida com aumento de poder de compra. Qual o governo que mais aumenta o poder de compra da sociedade? É o governo de esquerda, não é da direita. Aumento do salário mínimo acima da inflação. Aumento real. Quem é que dá? Atualização da tabela de imposto de renda. É o governo de esquerda, não é da direita. Desculpa, você passou por uma doutrinação muito forte. Invasão de propriedade. Outra coisa errada. O que a esquerda pede é reforma agrária. E, inclusive, o teu governo não fez. O governo bolsonarista não fez reforma agrária. Ele fez os títulos de terra sendo mais de 80%, é só atualização. Para dizer ao INCRA que aquela pessoa estava naquela terra, mais de 80%, em cima de terras assentadas. Do Lula, você sabia disso? Que são 3 tipos de titularidade. O vídeo vai ficar muito grande, não vou conseguir falar sobre isso. Apoio ao comunismo. Cara, não é nem 5% da esquerda que tem essas ideias do comunismo. Que essa é uma ala mais radical. A esquerda mesmo em si nem pede isso aí. Comunismo, cara, não tem como funcionar porque pede a ausência do Estado. Precisa ter um Estado, precisa ter um poder central. E isso não é eu que estou falando, isso é da literatura, isso é do contexto de nação, do mundo, do planeta. Tem que ter um governo para funcionar aquela sociedade, né? É o povo, tem que ter um governo. Isso não funciona, comunismo. Apoio de países ditadores. Inclusive, errado. O Lula, ele vive pedindo para esses países ditadores fazerem uma eleição limpa, fazerem uma democracia. E é assim que a gente pede. O que a esquerda bate palma para esses países, porque são países como Cuba, por exemplo, que enfrentou a tirania americana, lá no regime de Fulgêncio Batista. Esse que é o problema. Vocês não estudam história. Você nunca preparou para pensar por que um professor de história é de esquerda? Porque ele conhece o regime de Fulgêncio Batista, ele conhece o que aconteceu lá na Venezuela, na época do Hugo Chávez, o que os americanos fizeram com a questão do petróleo. Então, foram países que enfrentaram os Estados Unidos e se deram mal, claro. Por quê? Porque os Estados Unidos meteu uma sanção do dólar em Cuba e na Venezuela, e lascou os países. Mas o Lula vive pedindo democracia limpa, eleições limpas nesses países. Vocês podem pesquisar. O Maduro tá até meio bolado com ele, procura saber sobre isso. Valeu? Assim, você passou por uma doutrinação e parte da sociedade passou junto igual a você, amigo. Vocês interpretam isso aqui totalmente de forma errada. E é isso. Valeu? Tamo junto. Deus está desnudando a mentira, usando um deputado maravilhoso, um jovem. Eu considero ele o Davi moderno, Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira está sendo a voz que clama do deserto. Nicolas Ferreira é o nosso deputado e futuro presidente. Esse jovem está mostrando ao povo brasileiro que Deus é conosco. Deus é conosco. Os filhos de Deus falam a verdade. Quem ama a verdade, apoia quem fala a verdade. Se você é brasileiro, se você nasceu no solo brasileiro, então você tem um jovem deputado que está a falar a verdade. Deus é com você, Nicolas. Deus vai proteger você e toda a sua família, porque você é o porta-voz do povão. Você que é bolsominion e também um grande fã do Nicolas Ferreira, Deus está pedindo que você continue fazendo vídeos desses aqui, porque eles nos divertem. Deus está olhando para você e pedindo, continue fazendo vídeos dessa forma, que é para poder divertir toda a galera das redes sociais. Vocês são essenciais para nossa alegria. Oh, glória, glória, canta lá baixúria, Siri canta lá na praia. Oh, glória, glória. Bolsonarismo é um movimento de gente sem muito caráter, de pessoas amargas, ressentidas e recalcadas, que não fizeram sucesso na vida. E juntou também os psicopatas, as pessoas com transtornos mentais. É um movimento com um bando de maluco, fanáticos, que acham que Bolsonaro é o novo Messias. Tanto que uma vez num grupo de bolsonaristas, eu pra zoar falei que Bolsonaro é maior que Jesus. E muitos lá dentro concordaram comigo.